Pinóquio, do Guilherme Del Toro. Quem diria que poucos meses depois daquele Pinóquio fuém da Disney, a gente teria outro Pinóquio também no streaming, só que em outro streaming, só que dessa vez digno de entrar em listas de melhores filmes do ano. Vamos para a sinopse do IMDb. Uma versão mais sombria do clássico conto de fadas infantil, onde um boneco de madeira se transforma em um menino de verdade. A vida é um dom maravilhoso. Antes do vídeo, aquele aviso chato rapidinho, tô querendo chegar a 1000 inscritos. Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, obrigadão, valeu. Pois é, como eu falei no início, a gente teve um Pinóquio há pouco tempo atrás, um Pinóquio da Disney, dirigido pelo Robert Zemeckis, estrelado pelo Tom Hanks. Tinha tudo para dar certo. Só que, diferente do que eu costumo falar aqui, porque eu costumo dizer que a Netflix não tem muitas coisas boas no catálogo. Só que dessa vez foi ao contrário. A Netflix trouxe um Pinóquio muito melhor do que o Pinóquio da Disney. O Pinóquio do Del Toro é muito, muito bom. Vamos começar falando de stop motion. Eu sou muito fã de stop motion. Stop motion, para quem não sabe, é aquela... Para quem não se ligou, né? Todo mundo conhece stop motion, mas nem sempre todo mundo sabe ligar o nome ao que é. É aquela técnica de animação, a famosa animação de massinha, onde você tem um bonequinho e você fotografa o bonequinho, e aí você mexe ele um pouquinho, fotografa ele um pouquinho, fotografa ele de novo, mexe mais um pouquinho, fotografa, e você vai fazendo isso até você ter um filme. Eu, uma vez, um amigo meu, ele ia fazer ele tinha vontade de fazer um filme, só que era um filme que ia ter cenários muito complexos. Então ele pensou, quero fazer stop motion. Infelizmente ele não conseguiu fazer, mas ele chegou a pesquisar. Aquele stop motion que ele ia fazer iam ser 10 quadros por segundo. Eu falei aqui outro dia de Avatar. Avatar foi filmado em 48 quadros por segundo. No caso, a cada segundo você divide em 48 fotos. O cinema normal são 24 fotos por segundo. São 24 quadros por segundo. Esse stop motion clássico seriam 10 por segundo. Só que parece que o Del Toro fez 24 por segundo. Ou seja, você imagina que a cada segundo de filme que está passando na tela, foram tiradas 24 fotos, onde a cada uma das fotos você mexe um pouquinhozinho do boneco. É uma coisa de louco. Eu tenho uma teoria minha de que stop motion é um troço tão difícil, tão complexo, que quem trabalha com isso, fazendo longa-metragem, tem que ser alguém que gosta muito de cinema. Então você tem vários exemplos de bons filmes feitos em stop motion. Você tem os filmes do Tim Burton, tipo O Estranho Mundo de Jack, A Noiva Cadáver, Frankenweenie. Você tem os filmes do Wes Anderson, como A Ilha dos Cachorros, O Fantástico Senhor Raposo. Você tem os filmes da Laika, como Coraline, Paranorman, Cubo. Você tem os filmes da Aardman. A Aardman tem uma pegada mais infantil, com Wallace Gromit, Shaun Carneiro, mas também são filmes legais. Ou seja, quase todos os filmes que a gente vê por aí de stop motion são filmes legais. Mas eu preciso confessar que eu não gosto de Anomalisa, acho Anomalisa chato. Assim como vários dos filmes que eu citei antes, que são filmes que são direcionados teoricamente a um público infantil, mas eles não são tão infantis assim, Pinóquio também tem isso. Pinóquio é uma história de conto de fadas, serve para crianças, mas tem uma pegada de filme de terror. Porque é aí que entra o nome do Del Toro. Guilherme Del Toro tem uma coisa que não é muito comum em Hollywood hoje em dia. Ele tem uma cara de cinema autoral. Os filmes dele têm mais ou menos sempre o mesmo estilo. Você consegue colocar o Pinóquio ao lado de outros filmes como A Espinha do Diabo, como O Labirinto do Fauno, como O Beco do Pesadelo, como A Forma da Água, como A Colina Escarlate. São filmes que todos eles têm uma concepção que é coerente com o que ele fez com Pinóquio. Ok, admito que Círculo de Fogo foge um pouquinho dessa lista. Mas antes de tudo, a gente precisa lembrar que o Del Toro não estava sozinho nessa empreitada. O filme é co-dirigido por Mark Gustafson. Eu procurei pela internet informações do que eu acho que aconteceu, mas eu não consegui confirmar isso em lugar nenhum, então o que eu vou falar agora é um achismo meu. Eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que é isso, então eu vou falar e vou falar. Para mim o que aconteceu foi o seguinte: o Del Toro tinha vontade de fazer um Pinóquio. Ele deu uma declaração em 2008 dizendo: eu quero fazer um filme do Pinóquio. Só que ele nunca parou a carreira dele para focar só no Pinóquio. De 2008 para cá, ele dirigiu Círculo de Fogo, A Colina Escarlate, A Forma da Água e O Beco do Pesadelo.
Além disso, ele dirigiu algumas coisas para televisão e para videogame. Além disso, ele escreveu roteiros não só para filmes dele, como para filmes de outras pessoas. Inclusive, ele é um dos roteiristas da trilogia do Hobbit. Ou seja, o cara não para de trabalhar. Para mim, o que deve ter acontecido é, ele falou com o Mark Gustafson, ó, vamos fazer o projeto? Você vai tocando aí, porque é um negócio que vai demorar muito tempo. Então você vai tocando aí e eu vou aparecendo de vez em quando pra gente ajustar as coisas pro filme continuar com a minha cara. E você vai fazendo o trabalho que. Porque stop motion exige muito trabalho, muita dedicação. O cara que vai fazer um longa-metragem de stop motion, ele não pode fazer um monte de outros filmes ao mesmo tempo. Não sei se foi isso que aconteceu, mas me parece lógico, não? Finalmente vamos ao filme. Eu não conheço muitos detalhes da história original e eu sei que a Disney às vezes altera certos pontos aqui e ali dos contos de fada para as versões que a gente conhece. Essa versão do Pinóquio não é a mesma história do Pinóquio que a gente conhece. Tem semelhanças, claro. O Pinóquio é um boneco de madeira, foi criado pelo Gepeto, tem o grilo falante, tem a baleia. Mas tem outras coisas que tem nesse filme que não tem na história que a gente conhece, e tem outras coisas que tem na história que a gente conhece que não tem nesse filme. Por exemplo, esse filme é passado durante a guerra. Em vez de você ter um parque onde as crianças são levadas e viram burros, não sei se burros ou jumentos, as crianças são levadas e viram bicho, aqui as crianças vão para a guerra, as crianças vão para um campo de treinamento para ir para a guerra. O filme tem alguns detalhes que são bem diferentes. Eu não sei qual é o original, não sei se a Disney mudou ou se o Del Toro mudou, mas eu vou dizer que essa versão aqui eu achei muito melhor do que aquela. O visual aqui é muito legal. O Pinóquio, ele é um boneco de madeira. Ele não tem roupinha e coisas que parecem ser humanas. Não, ele parece ser um troço. Ele realmente é um boneco. E quando o nariz dele cresce, o nariz dele cresce como se fosse uma árvore. Tem folhas. O galho cresce torto com folhas. O grilo falante, ele não tem, como acontece em muitos dessas adaptações, que os bichos ganham formas antropomórficas, ele tem uma carinha que parece de gente. Não, o grilo não tem cara de gente, o grilo tem cara de grilo. E todo o visual do filme é um espetáculo. Cada detalhe, se você tem 1 hora e 57 minutos de filme, se você pausar em qualquer momento e ficar procurando os detalhes, todos os detalhes, em todos os cantinhos, cara, que coisa bonita de ver. Eu falei aqui outro dia do Avatar, que o Avatar é um filme muito bonito. Eu vou dizer que esse Pinóquio aqui é mais impressionante ainda. Cada detalhezinho, são várias cenas onde você tem planos longos. Imagina que para você fotografar 24 fotos para cada segundo, você tem uma cena que dura alguns segundos, você multiplica a quantidade de fotos que você tem para fazer isso. E você tem algumas coisas que a câmera está se mexendo. Então você imagina que você tem que sincronizar o movimento da câmera que está se mexendo com o movimento do bonequinho que está fazendo lá para tudo isso ficar fluido depois. Imagina o trabalho que dá para você fazer isso em quase 2 horas de filme. Eu voltei para Netflix para ver. Os créditos estão rolando e tá o grilo falante dançando e cantando. Ele para mais ou menos em 1 hora e 50. Então vamos dizer que são 110 minutos de stop motion. Se forem 24 fotos por segundo, eles tiraram 158.400 fotos para fazer esse filme. Pinóquio trata de alguns temas bem adultos. Logo no início do filme, a gente vê que o Gepeto perdeu o filho dele. E esse é um tema que, para mim, quem me conhece sabe que esse é um tema que, para mim, é um tema bastante delicado. E nesse momento, inclusive, eu quase pausei o filme. Pensei, cara, não vou entrar nessa. Só que eu insisti e, cara, que coisa bonita o jeito como ele aborda isso, como ele aborda o fato de um pai perder um filho e como ele trata isso. Inclusive me lembrou outro filme que é a produção do Del Toro, que é o Festa no Céu, que também mostra como as pessoas lidam com entes queridos que morreram. Além de morte, o filme trata de guerra, de preconceito e de outros temas adultos. Só para dar um exemplo que acontece logo no início do filme, o Gepeto tá bêbado quando constrói o Pinóquio. Mas o Pinóquio é um personagem tão bom, é um personagem inocente, é um personagem cativante, ele está descobrindo tudo no mundo, ele não conhece nada e ele quer conhecer tudo. E o jeito dele é tão cativante, é tão carismático, que traz uma leveza ao filme inteiro. Eu adorei o personagem do Pinóquio. O filme tem músicas compostas por Alexandre Desplat. Eu normalmente sou fã da parte musical e eu ouvi elogios com relação a essa parte musical, só que dessa vez não sei porque eu não me conectei com as músicas. Não é um filme musical, não é aquele
o momento musical da Disney. Não, é um filme que tem músicas, várias músicas. E só que, por algum motivo, as músicas não falaram direto comigo. As músicas não são ruins, só não achei elas marcantes. Mas teve um detalhe que eu li que eu achei bacana, que o Alexandre Desplat, ele resolveu gravar todas as músicas usando instrumentos de madeira. Você está falando do Pinóquio, então vamos fazer uma trilha sonora que tenha a ver com um boneco de madeira. O elenco é impressionante. O Pinóquio e o Gepeto são dublados por nomes não muito conhecidos. Mas, além desses dois personagens, a gente tem Evan McGregor, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Ron Perlman, John Turturro, Finn Wolfhard, Tim Blake Nelson e Kate Blanchett. Detalhes sobre a Kate Blanchett. Você ouve as vozes dos outros, mas você não ouve direito a voz da Kate Blanchett. A Kate Blanchett, ela dubla o macaco Spatzatura. Eu acho que ele não tem nenhuma frase, ele não tem nenhum diálogo, ele só tem ruídos. E qual foi a história disso? A Kate Blanchett fez O Beco do Pesadelo com o Del Toro e ela disse, eu quero trabalhar no seu Pinóquio. E ele falou, olha só, mas todo o meu elenco de vozes já está fechado, não tem espaço para você. E aí ele deu a voz do macaco para ela. Você imagina você trazer uma atriz do porte da Kate Blanchett para fazer um papel onde ela não fala nada? É genial. Aliás, o macaco Spatzatura é outro personagem que é muito bom. Todos os personagens são muito bons. Eu poderia continuar aqui falar dos personagens, falar de outros detalhes, mas, cara, o vídeo está ficando longo e se você não viu o Pinóquio, vai ver. Porque esse Pinóquio é muito bom. Em breve ele vai voltar aqui pro canal, porque eu vou fazer minha lista de 10 melhores filmes do ano, ainda esse mês, e provavelmente esse Pinóquio vai estar nessa lista. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Se você gosta do meu conteúdo, eu te peço 3 favores. Se inscreve se você não é inscrito, compartilha com seus amigos e dá um like para o YouTube recomendar para outras pessoas. Você viu o Pinóquio? Você gostou? Você curte stop motion? Escreve aqui embaixo, eu vou responder seu comentário. E em breve nos vemos de novo. Valeu!